Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Para quem está chegando agora, ou para quem já me conhece, eu sou o professor César e estarei conduzindo o nosso componente circular de matemática. Na nossa aula de hoje, vinculada ao referencial circular do Estado do Paraná, o RCO, nós vamos mergulhar em um dos conteúdos mais famosos, bonitos e fundamentais de toda a história da ciência e geometria, o Teorema de Pitágoras, e as suas aplicações no nosso cotidiano. Antes de começarmos a falarmos de fórmulas ou letras, eu quero renovar o nosso combinado pedagógico para a aula de hoje. A matemática da nossa sala não é e nunca será uma simples decoração de regras para fazer a prova e depois você esquecer. O meu objetivo principal com vocês é desenvolver a indução, intuição, o raciocínio lógico e a capacidade de investigação. Quero que vocês olhem para as construções, para as sombras, para as rampas e para a tecnologia da nossa cidade e consigam enxergar a geometria viva por trás de tudo isso. Por isso, nesse primeiro momento de introdução teórica, não se preocupem em copiar desesperadamente no caderno. Quero que vocês encostem na cadeira, olhem para mim, acompanhem a minha voz, acompanhem os meus gestos e venham comigo na construção dessa linha de raciocínio. Para abrirmos a nossa aula com uma excelente reflexão, eu quero lançar um desafio mental para toda a turma. Imagine que eu estou anotando na frente a nossa pergunta norteadora da aula. Eu quero que vocês guardem essa pergunta na cabeça até o final do nosso encontro. A pergunta é: como é possível medir uma distância inacessível no terreno ou garantir que um canto da parede está perfeitamente reto, sem precisar usar uma fita métrica naquele local? Vou repetir a pergunta. Como é possível medir a distância inacessível de um terreno ou garantir que um canto de parede esteja perfeitamente reto, sem precisar usar uma fita métrica naquele local? Pensem comigo. Numa situação muito comum do nosso dia a dia aqui nas cidades do Paraná, imagine um mestre de obras, um pedreiro experiente construindo uma casa. Quando ele vai erguer as paredes de uma sala ou de um banheiro, como é que ele garante que o canto da parede não vai ficar torto? Como é que ele garante que aquele canto tem exatamente um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, para que o piso se encaixe perfeitamente e a casa não fique desalinhada? Ele não usa equipamentos de última geração, de milhares de reais. Ele usa um pedaço de barbante, uma trena simples e uma regra matemática descoberta há mais de 2.500 anos. Outro exemplo. Imaginem que os bombeiros precisam encostar uma escada no topo de um prédio em chamas. Se eles colocarem a base da escada muito perto do prédio, a escada pode tombar para trás. Se colocarem muito longe, a escada desliza. Então, como calcular o comprimento exato da escada é necessária conhecendo apenas a altura do prédio e a distância da calçada? Responder essas perguntas é um grande objetivo da nossa aula de hoje. Para compreendermos o Teorema de Pitágoras, nós precisamos relembrar a anatomia do nosso personagem principal, o triângulo reto, triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É todo triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus. Aquele canto perfeito formando um L. Dentro desse triângulo, três lados possuem nomes especiais e hierárquicos que nós precisamos dominar. Primeiro, a gente tem a hipotenusa, é o maior lado do triângulo.
ela fica localizada exatamente na frente do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Imagine que o ângulo de 90 graus é um olho apontando para a hipotenusa. A hipotenusa é o lado inclinado, a rampa ou a escada, né? Os catetos são os outros dois lados menores que se juntam para formar o canto de 90 graus. A palavra cateto vem do grego e significa aquele que cai em prumo, ou seja, os lados que formam a estrutura do canto. A grande sacada de Pitágoras, um filósofo e matemático da Grécia Antiga, foi perceber que existia uma relação secreta que funcionava para qualquer triângulo retângulo do planeta, não importava o tamanho dele. E qual a relação secreta? A maioria de vocês já deve ter ouvido a famosa frase: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas o que significa elevar ao quadrado na geometria? Não é só multiplicar um número por ele mesmo no papel. Significa construir um quadrado de verdade em cima de cada lado do triângulo. Visualizem mentalmente comigo. Imagine que nós pegamos um triângulo retângulo. Em cima do primeiro cateto, nós desenhamos um quadrado de piso. Em cima do segundo cateto, nós desenhamos outro quadrado de piso. E em cima da hipotenusa, outro quadrado, só que dessa vez inclinado. Nós desenhamos esse quadrado da hipotenusa, ele é um pouco maior. Guardem essa informação. A descoberta revolucionária de Pitágoras foi a seguinte: se você somar a área do quadrado do primeiro cateto com a área do segundo cateto, a quantidade necessária para cobrir esses dois quadrados menores é exatamente igual à área necessária para cobrir o quadrado grande, ou seja, a hipotenusa. Então, a área desses dois pequenos quadrados, eles cobrem a área da hipotenusa. Geometricamente, fica assim. A área da hipotenusa é igual à área do cateto 1 mais a área do cateto 2. Transformando essa ideia geométrica de área para a linguagem algébrica, nós chegamos à famosa equação: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a representa a hipotenusa, b e c representam as medidas dos dois catetos. E onde é que nós usamos isso no Paraná e no mundo moderno? Na construção civil e arquitetura. Lembra do mestre de obras que comentei no início? Ele usa a famosa regra 3, 4, 5. Se ele mede 3 metros de um lado de parede, 4 metros do outro lado, a distância da diagonal entre as duas pontas precisa ser exatamente 5. Se der 5 metros, o cálculo fecha. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Matematicamente, se eu só fiz somar os catetos, 9 mais 16 é igual a 25. Ou raiz de 25 é igual a 5, garantindo que a parede está perfeitamente no esquadro. Na tecnologia das telas de celular e TV, quando você compra uma televisão de 55 polegadas ou um monitor com essas mesmas 55 polegadas, não são a largura e nem a altura da tela, é a medida da sua diagonal. Os fabricantes usam o Teorema de Pitágoras para calcular a proporção entre largura e altura nas telas de alta definição. Também utilizamos na navegação por GPS, ou mesmo até nos videogames. O mapa do seu celular e os jogos de computador usam a tecnologia de Pitágoras a todo momento para calcular a menor distância em linha reta entre as coordenadas de um canto e o seu destino. Para fecharmos a nossa aula com chave de ouro e responder na prática a nossa pergunta norteadora, é hora de colocarmos a mão na massa. Quero que vocês se organizem agora em duplas de trabalho. Vocês vão abrir o nosso livro didático do RCO na página 78, exercício número 2.
Vou explicar a dinâmica da atividade. O exercício apresenta um mapa da praça central de uma cidade do Paraná, onde uma pessoa quer atravessar o canteiro retangular caminhando pela diagonal em vez de dar a volta pelas calçadas. O problema dá a largura e o comprimento do canteiro e pede para a dupla calcular quantos metros essa pessoa economiza ao caminhar pela diagonal. Vocês terão 10 minutos para analisar o problema e, na dupla, identificar quem é a hipotenusa, quem são os catetos, aplicar o teorema de Pitágoras e chegar na resposta final. Enquanto vocês trabalham, eu vou caminhar pelas bancas tirando dúvidas de cada dupla. Como será a nossa avaliação? A resolução dessa atividade fará parte do nosso acompanhamento formativo no RSO. Na nossa próxima aula, faremos a correção coletiva no quadro e veremos como aplicar o teorema de Pitágoras em figuras espaciais, como a diagonal de um cubo. Eu sou o professor César. Muito obrigado pela atenção, pelo entusiasmo e pelo empenho de todos na nossa aula de hoje. E bom trabalho na atividade. Até a próxima aula.